Fala jovens, professor Paulo Brizola mais uma vez. E na videoaula de hoje eu vou estar explicando para vocês o plano inclinado, tá? Então o plano inclinado, né, ele é bem conhecido aí de todos nós, né? É o famoso escorregador, né? Então se você na sua infância brincou lá no escorregador, aquele ali é um exemplo bem clássico, né, de um plano inclinado. Então ele é uma rampa, né? Certo? E ele tem uma elevação angular. E aí você coloca um objeto aqui e esse objeto ele tende a deslizar aqui para baixo, tá? Então, ou seja, ele está deslizando em um plano em diagonal que nós chamamos de plano inclinado. Perfeito? Então esse é o plano inclinado. Ele é dividido em duas partes, tá? Nós estudamos a primeira parte, ele sem nenhum atrito, tá? Sem nenhum atrito, que nós já estudamos força de atrito. Então a primeira parte é sem atrito e a segunda parte é com atrito, o chamado FAT, né? Que é a força que se opõe a essa força que eu chamei de PX. Perfeito? Então eu comecei aí com uma definição, né? Então ele coloca assim: plano inclinado. Considera um corpo apoiado sobre um plano inclinado que forma um ângulo alfa, aqui o ângulo, com a horizontal. A horizontal é essa linha, né? Essa linha reta. Pessoal, então nós temos algumas forças que irão atuar, certo? Nesse plano inclinado quando é colocado um corpo aqui em cima. Então a gente vai ter uma força que vai puxar esse objeto aqui para baixo. Essa força nós chamamos de PX, beleza? Então PX é a força que vai puxar ele para baixo. E como que a gente calcula essa força PX? Nós pegamos a força peso e multiplicamos pelo seno desse ângulo, certo? Então vai ficar Px é igual a P seno alfa. Tranquilo? A segunda força é essa força aqui, ó, que atua em linha reta, né, com a normal. Então nós temos a força normal e do outro lado nós temos uma força que nós chamamos de Py. Ou seja, a força Py ela é igual à força normal, uma anula a outra. Entendeu? Mas professor, não era força peso lá em atrito? Sim, só que aí eu não tinha um plano inclinado, eu tinha um corpo em linha horizontal. A força peso ela continua em um ângulo reto, perfeito? Já a força inclinada, para diferenciar da força peso, nós chamamos de Py. Então eu posso dizer que a normal, a minha força normal, ela sempre será igual à minha força Py. E como é que eu calculo a força Py? Py é igual a força peso multiplicado pelo cosseno de alfa. Ou seja, Px é P seno alfa, o Py é P cosseno alfa. Beleza? Eu coloquei aqui mais algumas fórmulas adicionais, tá? A primeira delas, para nós acharmos a aceleração dos corpos nesse plano inclinado. Nós pegamos a aceleração da gravidade e multiplicamos pelo seno do ângulo. Então vai ficar assim, A é igual a G seno θ. Aqui a força peso, né, a gente já conhece, que é a massa vezes o G. E eu coloquei também aqui o G, que nós usamos 10 metros por segundo elevado a 2, que é a aceleração da gravidade dos corpos aqui na Terra. Perfeito? Coloquei um exemplo aqui para a gente poder ver algo aí na prática aí, tá? Para a gente poder aí estar explicando para vocês. Então vamos aí ler o primeiro exemplo. Então ele diz assim, ó, um corpo de massa de 8 quilos é abandonado sob um plano inclinado cujo ângulo de elevação é 30 graus. O atrito entre o corpo e o plano inclinado é desprezível. Admitindo G igual a 10 metros por segundo, obtenha item A, a aceleração do corpo, item B, a intensidade da reação normal de apoio. Beleza? Pessoal, eu vou achar essa aceleração deste corpo
das duas maneiras. Eu poderia, né, fazer direto aqui, tá? Colocar aqui utilizando essa fórmula direto, mas eu posso utilizar também a segunda lei de Newton. Eu vou fazer das duas maneiras e aí fica ao seu critério aí de que maneira você vai fazer, tá? Então vamos começar coletando os dados. Então vamos começar pelos dados. Então vamos lá. Então eu vou precisar, escreva aí, dados. Então eu vou precisar da massa. Então vamos colocar aqui, né, dados. Então, ó, M, 8, né? Aqui, 8 quilos. Perfeito. O G é 10. Vamos colocar o G também. Beleza. Vamos calcular as forças, que a gente já conhece, já sabe como que calcula. Então vamos começar primeiro com a força peso. A força peso, a gente sabe que é M vezes o G. Então eu posso admitir que a força peso será a massa, que é 8, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então a minha força peso, 80 newtons. Tranquilo? Também eu já consigo, de cara, calcular as forças Px e Py. Px e Py. Então eu vou calcular Px, né? Então Px é igual, atenção, a força peso multiplicado pelo seno de alfa. Perfeito? Px é igual a força peso multiplicado pelo seno de alfa. Então eu posso dizer que Px é igual a força peso, que vale 80, multiplicado pelo seno do ângulo alfa, que ele diz que é 30 graus. Cadê? Aqui, ó. Alfa é 30 graus. Sobre o seno de 30 graus. Tranquilo, né? Então vai ficar assim, ó. Px é igual a 80 vezes seno de 30 é meio, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Perfeito. Então eu posso dizer que a minha força Px, vou colocar aqui do ladinho aqui, ó, com vermelhinho. Deixa eu dar um destaque aqui. Então a minha força Px é igual a 40 newtons. Beleza? Vamos calcular a força Py, aproveitando aí. Então a força Py, fazer aqui embaixo. Py é igual a P vezes o cosseno de alfa. Perfeito? P vezes o cosseno de alfa. Então vamos lá, então vai ficar assim, Py será igual a força peso, que eu já calculei, que vale 80, vezes o cosseno de 30 graus. Perfeito? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Então eu posso falar que Py é igual a 80 vezes a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aqui dá para simplificar, né? Esse 80 com esse 2. Ó. Então aqui dá para simplificar, aqui fica 40, né? Então eu posso afirmar, sem medo de errar, que Py é igual a 40 raiz de 3 newtons. Então essa aqui é a minha força que eu chamei de Py. Então eu já tenho Py, já tenho Px, já tenho a força peso, beleza? Então agora aí dá pra gente calcular de cara aí a aceleração do corpo e a intensidade de reação aqui, né? Da normal. Então vamos lá.
Pessoal, vou utilizar então a segunda lei de Newton. Depois eu vou utilizar a segunda formulinha. A segunda lei de Newton, ela diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Perfeito? A força que está atuando nesse plano inclinado é a força Px. Porque o objeto ele escorrega, né? Ele é abandonado sobre o ângulo. Então eu posso afirmar que a força resultante vai ser quem? Vai ser a força Px. Então vai ficar assim, ó, Px, atenção, é igual a massa, né? Vezes a aceleração. Tranquilo? A força Px eu já encontrei, vale 40. Então vai ficar assim, ó, 40 é igual a massa, que é 8 quilos, vezes a aceleração. Tranquilo? Passando 8 dividindo, vai ficar assim, ó. 40 sobre 8 é igual a 40 dividido por 8 dá 5, né? Então eu posso afirmar com toda certeza que a minha aceleração é 5 metros por segundo elevado a 2. Então aqui eu já respondi o item A. Professor, tem outra maneira? Tem. Você pode utilizar aqui a formulinha, ó. A igual a G vezes C no θ. Vamos fazer aqui do ladinho? Então, segundo método. Deixa eu separar aqui, né? Para você não se perder. Então, ó, segundo método. Segundo método, a gente copia essa formulinha. Então vai ficar assim, ó. A é igual a G seno de alfa. E aí trocando o G por 10 e o seno de alfa, né? Que é seno de 30, vai ficar assim, ó. A é igual a 10 vezes o seno de 30 graus. Perfeito? Então vai ficar assim, ó. A é igual a 10, seno de 30 é meio. Cadê onde que eu pus aqui, né? Seno de 30 é meio. 1 sobre 2, vocês já tiveram isso aí nas aulas de matemática, né? Então, simplificando aqui o 10 com 2, né? Aqui fica 5, né? Então, aceleração bateu, né? E tinha que bater, né? Então, aceleração 5 metros por segundo elevado a 2. Então, tá aí os dois métodos aí, né? Um mais tranquilo e um mais detalhado. Aí vai ficar a seu critério aí, tá? Como que você vai fazer aí na hora da sua prova. Pessoal, na letra B, ele pede assim, ó, a intensidade da reação normal. A reação normal, se a gente olhar aqui, ela é igual à força PY. Inclusive eu coloquei aqui, ó, normal igual a PY. Se a normal ela é igual à força PY, significa que eu já calculei ela. Ou seja, a minha PY é 40 raiz de 3. Então a minha força normal, deixa eu colocar aqui, que ele perguntou, vai ficar 40 raiz de 3 newtons. Então essa é a reação normal aí que ele me perguntou. Beleza? Pessoal, tira um print aí da tela aí, tá? Bom, então essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero aí sinceramente que vocês tenham gostado. E não esqueçam de mandar as atividades. Bimestre fecha dia 16, tá bom? Para você não ter problemas aí no futuro aí. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.